Bem do ladinho do céu, há um lugar chamado Rancho Alegre. Esta é uma das colônias espirituais para onde vão os animais quando desencarnam. Lá existem riachos e colinas para que todos os nossos amigos possam correr e brincar juntos. Tem muita comida, água e sol, e nossos amigos estão quentinhos e confortáveis. Todos os animais que estavam velhos e doentes voltaram a ter vigor e saúde. Aqueles que estavam machucados ou aleijados estão inteiros e fortes novamente, exatamente como nas nossas lembranças dos tempos que já se foram. Os animais estão felizes e contentes. Não sofrem como nós pela dor da perda ou ausência de alguém muito especial, que teve que ficar para trás. Todos correm e brincam juntos, mas chega o dia quando um subitamente para e olha para longe. Seus olhos brilhantes estão atentos, seu corpo treme de ansiedade. De repente, ele começa a correr para longe do grupo, voando sobre o gramado verde, suas pernas indo mais e mais rápido. Você foi avistado, e quando você e o seu amigo finalmente se encontrarem, vocês se abraçam numa reunião feliz, para nunca serem separados novamente. Os beijos alegres chovem sobre o seu rosto. Suas mãos afagam de novo a cabeça amada. E você pode olhar mais uma vez nos olhos confiantes do seu amigo, ausente há tanto tempo de sua vida, mas nunca longe de seu coração. Mas será que os animais têm mesmo alma? Será que eles reencarnam em seres humanos ou em outros animais? Os animais são nossos irmãos mais jovens e, embora não estejam agora tão bem organizados, futuramente alcançarão um estágio tão elevado quanto o nosso, mesmo diante de todas as contradições com os ensinos dos espíritos superiores. Jamais se afirmou que o animal não tem alma. Tem-se um princípio inteligente, tem algo mais que a matéria, e isso é o espírito. Os espíritos dos animais são reaproveitados, geralmente na mesma espécie, pois a natureza não dá saltos. Só depois de muitas encarnações numa mesma espécie, o espírito que anima o animal muda para uma outra espécie. São focos de inteligência já individualizados, embora se mantenham cativos de um espírito-grupo, caracterizado pela própria espécie no mundo espiritual. Os instintos fazem parte da individualidade. Portanto, os animais são individualidades também. Em cada espécie, ele assimila determinadas características do futuro ser pensante. É necessário entender, porém, que o espírito não precisa passar por todas as espécies existentes para chegar à condição de ser humano. A alma animal que já passou pelo reino mineral, onde a individualidade não existe, evolui através do reino vegetal. E um dia iniciará a longa caminhada da espécie humana em direção à angelitude. Homens, animais, elementais, extraterrestres e todos os seres encarnados e desencarnados estão viajando em um mesmo destino chamado de evolução. Os elementais, citados por Kardec, quando se refere à ação dos espíritos sobre a natureza, como os ventos, os temporais, etc. São entidades que estão passando gradativamente do reino animal para a espécie humana. A alma animal já possui, em maior ou menor quantidade, uma relativa liberdade e mantém a individualidade depois do desencarne. Ainda sem livre-arbítrio, contudo, ela não dispõe da faculdade de escolha desta ou daquela espécie para renascer. Seu espírito progride, reencarnando em corpos cada vez mais capazes de lhe favorecerem condições para as principais do raciocínio acima do instinto. Como não possuem consciência de si mesmos, não estão sujeitos ao processo expiatório. A situação de abandono em que vivem alguns animais domésticos é reflexo da inferioridade moral da espécie humana. Se observamos os animais da natureza, longe dos lugares onde vivem os humanos, veremos que todos são tratados por Deus da mesma forma. Cada um deles vive a experiência orgânica de que necessita naquele estágio, tendo em vista caminharem para um grau mais elevado na hierarquia do espírito. Eles não têm karma, pois não têm livre-arbítrio. Os animais não são responsáveis pelos seus atos.
Alguns são mais inteligentes pelos cuidados recebidos pelos homens, ou talvez porque progrediram um pouco mais do que os seus irmãos da mesma espécie. Quando ficam doentes, não sofrem no sentido em que normalmente se entende o sofrimento. No homem, o sofrimento funciona como um depurador de suas imperfeições, estimulando seu desenvolvimento moral. O animal não tem vida moral e, por isso, suas dores são apenas físicas. Claro, todas essas impressões positivas e negativas fazem parte das experiências que se acumulam para edificar o futuro ser pensante. Certamente não se está afirmando que o animal, a espécie física de hoje, será o homem de amanhã. O espírito que o anima, sim, viaja nos caminhos da evolução em busca do reino dos seres que possuem raciocínio lógico, dotados então de livre arbítrio, pois serão responsáveis por seus atos. Muito mais do que supomos, os animais são assistidos em seu desencarne por espíritos zoofilos, que os recebem no plano espiritual e cuidam deles. Alguns espíritos cuidam de grupos de animais, e à medida que eles vão evoluindo, o atendimento vai tendendo à individualização. Quando ao reencarne dos animais, pergunta-se se os animais estabelecem laços duradouros entre si. Sim, existe uma atração entre os animais, tanto naqueles que formam grupos, como naqueles que reencarnam domesticados. Procura-se colocar juntos espíritos que já conviveram, o que facilita o aparecimento e a elaboração de sentimentos. Contudo, lá estão eles bem vivos e, portando, corpos espirituais compatíveis com sua linha evolutiva. Possuem corpos espirituais bem definidos e sobrevivem mesmo. Não formarão corpo espiritual algum lá, já o tinham aqui, junto de nós, e muitas vezes sentem saudades de seus donos e surgem no ambiente onde viveram antes. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Todo ser criado por Deus, simples e ignorante, é compelido a lutar pela conquista da razão, para em seguida burilar. Dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos nos domínios da evolução. Dor física no homem, acrescida de dor moral, é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. Pelo fato de muitos escritos encontrados não serem psicografados, poderiam ser questionados. Sempre existem algumas contradições com os ensinos dos espíritos superiores. Por isso, deve-se estudar e estudar muito. É a única forma de sabermos distinguir a verdade da impostura. E é isso o que nos ensina Allan Kardec. A gente só precisa saber o que é certo para aproveitar o que é útil.